Em uma pequena cidade chamada Vilarga, onde o sol parecia não brilhar e os corações eram mais frios do que o inverno mais rigoroso, vivia um homem chamado Joaquim. Ele era um homem simples, de origem humilde, que trabalhava como carpinteiro. Ao contrário dos outros habitantes de Vilarga, Joaquim era conhecido por sua integridade e fé inabalável em Deus. A cidade era conhecida por sua maldade e corrupção. As pessoas eram gananciosas, cruéis e não pensavam duas vezes antes de prejudicar o próximo para obter vantagens. A honestidade de Joaquim era vista como uma fraqueza pelos outros, e ele frequentemente era ridicularizado por suas crenças e sua bondade. Joaquim, no entanto, não se deixava abalar. Todas as noites, ele se ajoelhava em oração, buscando a orientação e o conforto de Deus. E em uma dessas noites, enquanto o vento soprava forte do lado de fora e a escuridão parecia envolver a pequena cabana onde ele vivia, Joaquim ouviu uma voz suave e tranquilizadora. Joaquim, meu servo fiel, por que choras esta noite? Perguntou Deus. Senhor, sinto uma grande tristeza em meu coração. Todos os dias vejo a maldade que consome esta cidade. As pessoas que vivem aqui não conhecem a tua bondade nem a tua justiça. Sinto-me sozinho e muitas vezes questiono se conseguirei resistir à escuridão que me cerca. Filho, tua fé é como uma chama que brilha no meio da escuridão. Sei das provações que enfrentas e sei que teu coração está pesado. Mas lembre-se, onde há trevas, a luz sempre prevalece. Eu estou contigo, Joaquim, e não te abandonarei, disse Deus. Mas, Senhor, por quanto tempo ainda terei que viver entre aqueles que se recusam a te conhecer? Por quanto tempo minha alma terá que suportar a injustiça que reina nesta terra? O tempo das provações é incerto, mas cada momento de sofrimento não será em vão. Acredita em mim, Joaquim, pois há um propósito maior em tua jornada. Eu te escolhi para ser a diferença nesta cidade, para ser o exemplo de que a bondade e a fé podem existir até nos lugares mais sombrios. Joaquim sentiu um calor no peito, como se a luz divina estivesse preenchendo o vazio que ele sentia. Suas lágrimas cessaram, e ele encontrou consolo nas palavras de Deus. Senhor, darei o meu melhor para continuar a ser um reflexo da tua bondade. Que minha vida seja um testemunho do teu amor e que, através de mim, outros possam vir a te conhecer. Assim será, meu filho. Continua firme no caminho da justiça, e eu estarei contigo a cada passo. A conversa cessou, mas as palavras de Deus ficaram gravadas no coração de Joaquim. Ele sabia que sua jornada seria difícil, mas também sabia que não estava sozinho. Na pequena cabana de madeira onde Joaquim vivia com sua família, a luz da lamparina tremeluzia, lançando sombras suaves nas paredes. Ao redor da mesa estavam sentados sua esposa, Ana, e seus 2 filhos, Mateus e Clara. Joaquim, com um olhar sereno mas sério, iniciou uma conversa que sabia ser de grande importância. Ana, Mateus, Clara, precisamos conversar sobre algo muito importante, disse Joaquim. Vocês sabem que esta cidade em que vivemos não é como deveria ser. As pessoas ao nosso redor estão perdidas em suas próprias maldades e o que fazem pode parecer tentador às vezes. Mas devemos nos lembrar de algo crucial. Devemos nos apartar de toda a aparência do mal. Ana, uma mulher de fé tão firme quanto a de Joaquim, assentiu com a cabeça, mas foi Clara, a filha mais nova, quem primeiro falou. Papai, o que você quer dizer com aparência do mal? Como podemos saber o que é mal? Disse Clara. Filha, o mal nem sempre se apresenta de forma óbvia. Às vezes ele se disfarça de algo bom, algo que parece inofensivo ou até atraente. Pode ser uma palavra dita com má intenção, um desejo de prejudicar alguém para nosso próprio benefício, ou mesmo ceder à pressão de fazer o que sabemos ser errado só porque todos estão fazendo.
Precisamos estar atentos e sempre perguntar a nós mesmos: isso agrada a Deus? Isso nos aproxima ou nos afasta dele? Mateus, o filho mais velho, inclinou-se para a frente, pensando nas palavras do pai. Mas, pai, às vezes é difícil. As outras crianças na cidade sempre querem que eu faça coisas que parecem divertidas, mas eu sei que não são certas. Como posso resistir? Sei que é difícil, filho, mas é nessas horas que você precisa se lembrar do que ensinamos, a importância da integridade e da fé. Deus nos dá a força para resistir às tentações. E lembre-se, você não está sozinho. Somos uma família e nos apoiamos mutuamente. Quando você sentir que está sendo pressionado, lembre-se de que tem a nós e, acima de tudo, tem Deus ao seu lado, disse Joaquim. Ana, com sua voz suave, acrescentou: e também devemos orar, Mateus. Orar para que Deus nos guie e nos proteja, e para que Ele nos ajude a ver claramente o que é certo e o que é errado. Assim, nunca nos perderemos no caminho. Vamos nos comprometer a sermos diferentes, a sermos luz onde há trevas. Que nossas ações e palavras reflitam a bondade de Deus e que nunca nos deixemos levar pela aparência do mal. Este é o nosso caminho e juntos, com fé, vamos seguir nele. A família se uniu em um abraço, cientes de que, apesar das dificuldades, estavam juntos e amparados pela fé. Era uma manhã fria e nublada em Vilarga. Ana havia saído de casa para ir ao mercado da cidade, onde sempre comprava o necessário para a família. Ela carregava uma cesta de vime, enquanto caminhava pelas ruas estreitas e escuras, passando pelas casas que exalavam um sentimento de desconfiança e maldade. Ao chegar ao mercado, Ana parou em uma barraca de legumes, onde um homem corpulento e de rosto severo, chamado Bartolomeu, vendia seus produtos. Ele era conhecido na cidade por sua atitude rude e seu coração endurecido. Ana, sempre gentil, aproximou-se e escolheu alguns legumes frescos. Bom dia, Bartolomeu. Como está hoje? Esses legumes parecem estar muito bons. Bartolomeu, sem nem olhar para Ana, resmungou algo inaudível, claramente irritado por ter que atender alguém tão cordial. Quando Ana tentou pagar, ele jogou o troco na cesta dela de forma brusca e a olhou com desdém. Por que você sempre tem que ser tão gentil, Ana? Não percebe que ninguém aqui liga para isso? Esse seu jeito me irrita, como se estivesse tentando ser melhor do que os outros. Ana sentiu o impacto das palavras duras, mas, em vez de retribuir com raiva, ela respirou fundo, buscando a paz interior que Deus lhe proporcionava. Com um sorriso calmo, ela olhou nos olhos de Bartolomeu e respondeu com uma voz suave, mas firme. Bartolomeu, eu não sou melhor do que ninguém. Somos todos filhos de Deus e é por isso que tento mostrar bondade, mesmo quando o mundo ao meu redor parece cruel. Sei que a vida não tem sido fácil para você, mas acredite, o amor de Deus pode trazer paz ao seu coração, assim como trouxe ao meu. Todos nós enfrentamos dificuldades, mas com fé e amor podemos encontrar um caminho melhor. Bartolomeu ficou surpreso com a resposta de Ana. Ele esperava uma reação diferente, talvez até uma discussão, mas o que recebeu foi compreensão e um gesto de amor genuíno. Por um momento, seu olhar endurecido vacilou, mas ele rapidamente se recompôs, resmungando algo inaudível e se virando para atender outro cliente. Ana, mantendo sua calma e serenidade, agradeceu pela compra e se afastou da barraca, sabendo que havia plantado uma semente de bondade naquele coração amargurado. Ana voltou para casa após o encontro com Bartolomeu no mercado. Ao entrar na cabana, ela foi recebida pelos filhos, Mateus e Clara, que brincavam na sala, e por Joaquim, que trabalhava em uma peça de madeira na bancada ao lado. Ana, como foi no mercado hoje? Ana colocou a cesta sobre a mesa e suspirou, ainda refletindo sobre o que havia acontecido. Foi um pouco difícil hoje, Joaquim.
Encontrei Bartolomeu na barraca de legumes. Ele foi muito rude comigo, como costuma ser com todos. Mas eu senti que precisava responder de outra forma, mostrando a ele um pouco do amor de Deus. Joaquim olhou para Ana com um misto de preocupação e admiração. E o que você disse? Eu disse a ele que não sou melhor que ninguém e que todos nós podemos encontrar paz no amor de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Eu vi que ele ficou surpreso, mas ainda está com o coração endurecido. Mesmo assim, senti que fiz o que devia fazer. Clara, que estava ouvindo atentamente, se aproximou da mãe. Mamãe, você acha que ele vai mudar? Não sei, minha filha. Mas o que importa é que fizemos a nossa parte. Deus trabalha no coração das pessoas e às vezes isso leva tempo. Precisamos continuar orando por ele. Mateus, que estava quieto até então, pareceu recordar algo e decidiu compartilhar sua própria experiência. Mãe, pai, algo parecido aconteceu comigo hoje, na saída da escola. Um dos meninos, o Pedro, começou a me provocar, dizendo que eu sou bobo por não participar das coisas que eles fazem, que eu sempre estou sozinho. Ele disse coisas bem ruins. Eu fiquei chateado, mas lembrei do que vocês sempre me dizem, que devemos responder com bondade. Joaquim se aproximou de Mateus e colocou uma mão em seu ombro, incentivando-o a continuar. E o que você fez, filho? Eu disse a ele que ser bondoso não é ser bobo e que eu prefiro ser assim porque é o que Deus quer de mim. Pedro ficou me olhando estranho e acho que ele não esperava que eu falasse isso. Ele foi embora sem dizer mais nada. Ana e Joaquim trocaram olhares de orgulho. Ver Mateus aplicar os ensinamentos que eles tão cuidadosamente cultivaram nele foi um momento de grande alegria e confirmação de que estavam no caminho certo. Estou tão orgulhosa de você, Mateus. Isso não foi fácil, mas você fez a coisa certa. Às vezes, as pessoas precisam de tempo para entender que o caminho da bondade é o melhor, disse Ana. Exatamente, filho. Você mostrou coragem e fé. Lembre-se de que, mesmo que não vejamos os resultados imediatamente, Deus está sempre trabalhando, acrescentou Joaquim. Com o passar dos dias, a família de Joaquim continuava a enfrentar os desafios que a vida em Vilarga lhes impunha. A cidade, com sua atmosfera de desconfiança e maldade, era um lugar difícil para viver. Mas Joaquim, Ana, Mateus e Clara persistiam em seus esforços para mostrar o amor de Deus em todas as situações que encontravam. Uma tarde, enquanto Joaquim trabalhava em uma nova encomenda de móveis, um dos vizinhos, o Sr. Eduardo, aproximou-se com um rosto sombrio. Eduardo era conhecido por seu temperamento explosivo e seu jeito rude, sempre envolvido em disputas com os outros moradores. Joaquim, você pode me ajudar com algo? Preciso de uma nova porta para minha casa, mas não estou disposto a pagar muito. Todo mundo nesta cidade cobra demais e entrega pouco. Joaquim, percebendo a irritação de Eduardo, respondeu com calma. Posso fazer a porta para você, Eduardo, e farei o melhor trabalho possível, independente do preço. Sei que as coisas não estão fáceis, então cobrarei apenas o custo do material. Eduardo ficou surpreso com a oferta de Joaquim. Ele esperava uma negociação difícil, mas em vez disso, encontrou generosidade. Ainda desconfiado, ele aceitou a oferta, mas saiu sem dizer mais nada. Alguns dias depois, quando Joaquim entregou a porta na casa de Eduardo, o vizinho ficou impressionado com a qualidade do trabalho. Por que você fez isso por mim, Joaquim? Não me lembro de ter sido muito amigável com você. Faço o meu trabalho com o coração, Eduardo. Acredito que devemos tratar os outros com bondade, independente de como somos tratados. Isso é o que Deus nos ensina. Eduardo não soube como responder. Ele apenas assentiu, refletindo sobre as palavras de Joaquim. Aquele simples gesto de generosidade plantou uma semente em seu coração.
algo que ele não estava acostumado a sentir. Outro exemplo ocorreu quando Ana foi ajudar uma vizinha, Dona Maria, uma mulher idosa que vivia sozinha e era conhecida por ser muito amarga e solitária. Dona Maria sempre rejeitava qualquer ajuda, acreditando que todos só queriam algo em troca. No entanto, Ana decidiu visitá-la com um bolo que havia acabado de fazer. Dona Maria, pensei em trazer um bolo para a senhora. Sei que vive sozinha e achei que poderia gostar de um pouco de companhia. Dona Maria olhou desconfiada, mas aceitou o bolo. Não preciso de caridade, Ana. Já passei por muita coisa nesta vida e não confio em ninguém. Não é caridade, Dona Maria. É apenas um gesto de amizade. Sei que a vida pode ser difícil e todos nós precisamos de um pouco de bondade de vez em quando. Com o tempo, Dona Maria começou a esperar pelas visitas de Ana, e as conversas entre as duas se tornaram momentos de consolo e alegria para a idosa. Aos poucos, a desconfiança de Dona Maria foi se dissipando e ela começou a sentir um calor em seu coração que há muito tempo não conhecia. Até mesmo Mateus e Clara, na escola, passaram a ser vistos de forma diferente. Outros alunos que antes os provocavam por sua bondade e fé começaram a perceber que Mateus e Clara tinham algo especial. Eles não revidavam as provocações com raiva, mas com compreensão e palavras de encorajamento. Uma tarde, após a aula, um dos meninos que sempre implicava com Mateus, chamado Lucas, aproximou-se com um semblante abatido. Mateus, por que você nunca fica bravo comigo? Eu te provoco, mas você nunca revida. Porque a raiva não resolve nada, Lucas. Eu acredito que todos nós podemos ser amigos, se escolhermos ser bons uns com os outros. E sei que Deus quer que sejamos assim. Lucas ficou em silêncio, pensando nas palavras de Mateus. A partir daquele dia, ele começou a tratar Mateus e Clara com mais respeito. E, eventualmente, os três se tornaram amigos. Conforme os meses passaram, a transformação em Vilarga tornou-se evidente. A cidade, antes conhecida por sua frieza e maldade, começou a mudar gradualmente. Não foi uma transformação instantânea, mas sim o resultado de pequenos atos de bondade e fé, espalhados pela família de Joaquim e Ana. Eduardo, o vizinho que inicialmente desconfiava de Joaquim, passou a frequentar a casa da família. Ele começou a perceber que a vida que levava, marcada por ressentimento e desconfiança, o deixava vazio. Um dia, após uma refeição compartilhada na casa de Joaquim, ele perguntou algo que havia muito queria saber. Joaquim, como vocês conseguem ser assim? Sempre tão calmos, tão diferentes? Eu vejo o que vocês fazem e começo a entender que há algo mais na vida do que apenas sobreviver. O que é isso que vocês têm? Eduardo, o que nos guia é a fé em Deus e o amor que Ele nos ensina a compartilhar. Não somos perfeitos, mas escolhemos seguir o caminho de Cristo, que nos ensina a amar ao invés de odiar, a perdoar ao invés de guardar rancor. Esse amor não é algo que vem de nós, mas de Deus. Eduardo, com os olhos marejados, refletiu sobre essas palavras. Ele sabia que precisava mudar e, pela primeira vez, sentiu esperança de que isso era possível. Dona Maria, antes solitária e amarga, passou a ser uma visitante frequente na casa de Ana. Ela não apenas recebia ajuda, mas também começou a oferecer ajuda aos outros. Ela se tornou uma avó para as crianças do bairro, ensinando-lhes as lições de vida que havia aprendido e encontrando uma nova razão para viver. No caso de Lucas, o menino que provocava Mateus, ele passou a ser um exemplo na escola. Inspirado pelo comportamento de Mateus e Clara, ele começou a defender outros alunos que eram maltratados e se tornou um líder positivo entre seus colegas. Ele até começou a ir à igreja com a família de Joaquim, aprendendo mais sobre o amor e a bondade que havia mudado sua vida. A cidade de Vilarga, que antes parecia um lugar sem esperança, começou a florescer com pequenas, mas significativas mudanças.
Os habitantes, inspirados pelo exemplo da família de Joaquim, começaram a tratar uns aos outros com mais respeito e compaixão. O mercado, antes um lugar de trocas frias e distantes, tornou-se um ponto de encontro onde as pessoas começavam a conversar e a se preocupar umas com as outras. No final, a bondade e a fé de uma família começaram a contaminar positivamente um lugar onde o mal reinava. Vilarga ainda tinha seus desafios, mas agora havia uma nova luz, uma esperança que nunca antes havia existido. E tudo começou com pequenas ações de amor e de fé que se espalharam como um incêndio positivo, queimando as barreiras da desconfiança e da amargura. A história de Joaquim e sua família nos ensina que, mesmo em meio à escuridão, a luz de Deus pode brilhar através de nós. A bondade é uma força poderosa que pode transformar até os corações mais endurecidos. Não importa o quão difícil seja o ambiente ao nosso redor, nossas escolhas diárias de amor, perdão e compaixão têm o poder de fazer a diferença. Muitas vezes as mudanças não são imediatas, mas cada ato de bondade é uma semente plantada no coração de alguém, que no tempo certo florescerá. Somos chamados a ser luz no mundo, refletindo o amor de Deus em tudo o que fazemos. O amor de Deus, refletido em nossas ações, pode transformar até os lugares mais sombrios em terras de esperança e renovação. Que possamos ser exemplos vivos da bondade e da fé que Deus nos concede. Caso esta mensagem tenha tocado seu coração de alguma maneira, por favor, compartilhe-a com seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Deixe nos comentários suas experiências, algo que tenha deixado uma marca em sua vida até o momento, e compartilhe conosco suas histórias e vivências. Que Deus te abençoe e esperamos vê-lo no próximo vídeo.